toda sua. Quero aqui. A Rádio Gazeta toca informação, muita informação. Gazeta Geral. Apresentação Vani Ramos. E olha aí, hoje num horário um pouquinho alternativo, mas claro, por causa do jogo da seleção, né? Ela tá chegando. Né? Aí, olha, nem dava pra fazer antes, porque a gente tinha que vir aqui depois pra poder comemorar aí a passagem do Brasil pra próxima fase. Foi difícil, hein? Foi. O time do México é um time bom. Foi difícil, mas no final deu. E olha só, não valeu o meu resultado de 3-1, que era o que eu estava apostando, mas tudo bem, nessas alturas valia ganhar de qualquer resultado, Roger. Isso aí que importa, Brasil nas quartas de final. E você vê que a minha camisa suja continua dando... meu Deus. Continua dando sorte. Então, olha, na próxima, quando que é o próximo mesmo? Acho que é quinta ou sexta, tem que dar uma olhadinha ali. Quinta ou sexta, não lembro. Bom, enfim, daqui a pouco a gente confirma aí pra você quando que o Brasil joga de novo aí e contra quem ainda não se sabe, né? Só à tarde que a gente vai saber. Mas aí, nesse horário alternativo aí, a gente vem aqui pra não deixar passar sem notícias, né? Pra você ficar bem informado e saber o que aconteceu nesse final de semana. E olha só, a empresa Tesla, né? A companhia Tesla anunciou um novo feature dos carros a partir de agora e dedicou ao jovem que morreu aqui em Broward. A gente fala daqui a pouquinho que mudança que é essa, né? E o que, por que a dedicação, claro, a gente já sabe, mas anyway. E um trabalhador que caiu de um navio no final de semana foi resgatado 22 horas depois em alto mar. Uau, 22 horas. Vivo. Uau. Gente, foi quase um milagre. E sobre a crise na fronteira, muitas pessoas foram às ruas esse final de semana para marchar em apoio, né, aos imigrantes. Inclusive, grupos de brasileiros fizeram parte das manifestações na Flórida e em Massachusetts. A gente fala um pouquinho sobre isso daqui a 30 segundinhos. Vamos falar também sobre os preparativos já para a temporada de furacão. A cidade de Miami tem se questionado uma coisa, Roger. O quê? Será que o Departamento de Imigração vai querer visitar os abrigos de furacão? Diante das incertezas políticas, a cidade de Miami está com esse medo. E a gente fala do Consulado Geral do Brasil, que abriu uma vaga para motorista. Então, está precisando de emprego? Você é motorista, quer se candidatar? Fica ligadinho que eu vou falar como que você faz para se inscrever a essa vaga. E lá em Key West, um golpe antigo vem dando as caras. É o golpe do gift card. E tem gente que cai ainda, né? Infelizmente. Onde tem uma pessoa com bom coração, tem alguém querendo se aproveitar, né? E a gente conta com detalhes daqui a pouquinho, tudo isso, muito mais. Alerta também para o 4 de julho e, claro, né? Nossa comemoração. Brasil, Zil. Até daqui a pouquinho. A gente já volta. Acesse o site gazetanews.com e fique por dentro de tudo que acontece nas comunidades brasileiras nos Estados Unidos. Notícias, eventos, agenda, social, entretenimento, imigração, esportes. Classificados Gazeta News. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. E ela está de volta agora em definitivo com Gazeta Geral no horário do almoço para você. Esse horário diferente aí, mas a gente é filho de Deus também, né? A gente tinha que parar para assistir esse jogaço aí que deixou o coração saindo pela boca, hein? Pelo amor de Deus, quase que eu não aguentava. Aliás, eu nem aguentei, né? Tive que abandonar aí um tempo, mas parece que deu sorte. Deu sorte. Muita sorte pro Brasil. Vamos repetir a próxima vez. Eu falei assim, olha, meu coração é fraco, não aguenta, peraí que eu vou dar uma voltinha. Fui dar uma voltinha, quando voltei, o Brasil tava na frente, assim que é, toda mandinga nesse tempo. E já tem gente aqui, ó, mandando um alô, bom dia a todos, vai Brasil. Essa é a Mariângela, bom dia você também, Mariângela, saudades. E a Deise aqui já fala, ó, sexta às 15 horas, quer dizer, 15 horas
no Brasil. 2 da tarde aqui então, né? 15 horas no Brasil. Aqui às 2 da tarde, a gente também já estava confirmando ali. Não sabemos ainda quem que o Brasil vai enfrentar. Bélgica, né? Ou Japão. Provavelmente Bélgica, né? Eu acho que eu vou torcer pelo Japão. É mais fácil, né? A gente torce pelo mais fraco, mas vem aí a França, né? Com toda a fúria, pra gente pegar na semifinal. Enfim, gente, vamos fazer, como diz o Jack, o estripador. Vamos por partes. Por partes, né? Vamos por partes. Então, hoje foi o México e sexta-feira a Bélgica ou o Japão. E seguimos em frente aí nessa conquista. Já que a gente está falando de futebol, vamos fazer aqui uma análise. Você que é o nosso especialista esportivo. Uma análise do jogo do Brasil? Não, do Brasil em geral. Você acha que a gente tem chance? Muita chance, de verdade, muita chance. O Brasil agora, apesar do lado da chave do Brasil ser o mais complicado, porque se o Brasil passar, teoricamente pega a Bélgica, e se passar, pega a França ou o Uruguai. Então é só pedreira, né? Até a final. O outro lado ficou enfraquecido com a queda da Espanha, com a não entrada da Alemanha. Na verdade, o único time campeão do mundo que está do outro lado da chave é a Inglaterra, que mesmo assim foi campeã em 1966, né? A gente está falando aí de 52 anos atrás. Então, e não tem futebol também, né? Não, até a Inglaterra ela tem um time bom e um artilheiro, um dos melhores 9 do mundo hoje, se não o melhor, que é o Harry Kane do Tottenham. Joga muita bola. Então, do outro lado, a Inglaterra tem grandes chances de ser a finalista. E o Brasil vai aqui, ó, pedreira atrás de pedreira. Mas isso é bom que vai fortalecendo, né? Vai fortalecendo, o time o coração, né? Fortalecendo também. Quer dizer, fortalece muito o coração da gente. Mas o Brasil, no papel e pelo que está apresentando no jogo, tem o melhor time da Copa e eu acho que tem grande chance de ser campeão, sim. Será que a nossa redenção Brasil, vamos em frente, gente. Não dá pra não ser parcial nessa hora, né? A única coisa que tem que ser mesmo muito parcial. E a gente tá aqui na torcida. Então, sexta-feira, marcado o nosso encontro aí, vamos que vamos. Voltamos aqui ao nosso noticiário falando das crises, os dramas na fronteira, a crise que vem ocupando ainda a mídia, né? E esse final de semana, milhares de pessoas foram às ruas em todo o país para protestar contra o governo Trump, contra essa medida do governo Trump e em favor dos imigrantes. Muitos brasileiros se juntaram a essa marcha. Essa notícia você já vê, inclusive, no nosso website, gazetanews.com. Aqui na Flórida, o centro de Miami ficou lotado de imigrantes na noite de sábado. Centenas de manifestantes se reuniram no Wolfson Campus do Miami-Dade College, né, por volta das 5 p.m. e marcharam até a 4th Street, até a 4 Street, e pedindo, claro, o fim da tolerância zero, mudanças na política de imigração do Donald Trump. Muitos brasileiros junto com eles, Roger, inclusive lá em Massachusetts. A gente entrevistou aqui, vocês lembram, né, uma brasileira que foi eleita vereadora lá em Massachusetts. Então ela se engajou nessa luta imigrante e saiu às ruas aí também com um grupo de outros brasileiros para pedir a agilidade, né, celeridade na reunificação familiar das crianças que foram separadas dos pais na fronteira. Isso porque a reunificação está acontecendo, mas a passos lentos, né? E aos poucos a gente vai vendo também aí várias histórias de crianças, inclusive uma brasileira, né, que conseguiu reaver o filho que estava separado já há semanas, e esse final de semana também conseguiu reencontrar o filho. Foi alvo de toda a imprensa americana. E esse final de semana, uma mãe guatemalteca, né, que conseguiu reencontrar o filho aqui no aeroporto de Miami, também foi um momento de emoção. Então, aos poucos, a reunificação, a união das famílias vai acontecendo, mas ainda há centenas e centenas de crianças e pais que continuam separados, e a mobilização pública agora é no sentido de agilizar essa reunificação, independente do que a política imigratória vai fazer a partir daí, independente daquela mudança que o próprio Trump já autorizou, né, em ordem executiva, de não mais separar as crianças, mas a luta nesse momento é pela reunificação. Então,
Vamos torcer. E quer mais detalhes sobre isso? Vai lá no nosso site, gazetanews.com. Tem declarações de brasileiros que participam. Um brasileiro que faz parte do DACA, o Felipe Reis, também se pronunciou, estava lá ajudando e lutando pela causa imigrante, também falou nessa reportagem. Mais detalhes você vê no gazetanews.com. E de lá, agora a gente falando de deixar a imigração um pouco de lado, vamos falar de tecnologia, né? Ou notícia policial, a gente não sabe muito bem em que categoria se encaixaria e tem se encaixado ultimamente o nome da Tesla, né? A Tesla vem ocupando bastante espaço nos noticiários policiais, lamentavelmente. Mas esse final de semana anunciaram, Roger, uma mudança aí, um novo dispositivo nos carros a partir de agora. E esse dispositivo foi criado, né, e é citado na política da empresa, no próprio manual do carro, como sendo em homenagem ao Barrett Riley, que se você está aí no nosso live, você vê a imagem, esse é o jovem Barrett Riley, 18 anos, que morreu aqui em Flórida após sofrer um acidente dirigindo um carro Tesla que pertencia ao seu pai. E esse dispositivo novo, que vai ser instalado em todos os carros a partir de agora, é para controle de velocidade. Bom. Olha que legal. Então, independente do pezinho pesado do motorista, os carros da Tesla terão agora um limite máximo e mínimo, claro, e tudo controlado eletronicamente. O carro não poderá ir a menos que 50, aliás, o limite de velocidade não é, pode até ser menos, desculpa, vamos corrigir. Pode andar devagar sim, mas o limite de velocidade, o limite máximo, vai ser regulado entre 50 e 90 milhas por hora, sendo que 90 já é muito também, né? Mas vai ser controlado nesse sentido para que nunca ultrapasse 90 milhas por hora. Isso porque um relatório na semana passada revelou que o carro dirigido pelo Barrett Riley, esse jovem aí que faleceu, estava a 116 milhas por hora. Numa via com máxima de 30 por hora, 4 vezes acima da velocidade máxima da via. Então tá aí agora um dispositivo eletrônico muito legal que devia ter, eu acho que nos carros comuns também, né? Não só nos carros elétricos, devia ter em todos os carros e evitar bastante acidentes. Nossa, o que a gente vê aí de apressadinho pelas ruas, eu fico impressionada. E com essa questão da tecnologia do GPS, daqui a pouco o Tesla está dando um primeiro passo para que o carro, quando entrar na via, ele já detecte a velocidade máxima daquela via e, sei lá, bote uns 20% acima no máximo, que o carro não ultrapasse aquela velocidade, né? Essa aí é uma boa ideia, inclusive, né? Evitaria bastante coisa. Olha, eu pelo menos costumo andar não muito acima da velocidade, até por questão de segurança mesmo, né? E a gente sempre encontra aí na 95 uns apressadinhos aí que passam por você voando, né? Então, às vezes eu tô lá a 70 milhas e a pessoa passa por mim voando, eu fico até com quase medo. O dobro, né? Gente, com que velocidade que tá essa pessoa aí para estar bem tão mais rápido assim. Então, enfim, que bom, boa notícia para a Tesla e também a Tesla tentando aí garantir seu espaço no mercado, né? Porque realmente as ações da empresa e o produto, né? O nome, a marca, sofreu uns arranhões aí com os acidentes registrados recentemente, né? Então, com essa aí, a empresa dá um passo para tentar reverter essa imagem da empresa, da Tesla. Isso aí. Então, boa notícia. 12:00, 12 minutinhos. E falando em acidente, a gente fala de um outro acidente que esse causou espanto. Foi nesse final de semana, Roger. Um trabalhador caiu de um cruzeiro, o Norwegian Getaway, que ia para Cuba. O trabalhador caiu na noite de sábado, aliás, no início da noite de sábado, e somente foi resgatado 22 horas depois, a 34 quilômetros ao norte de Cuba, e foi avistado pela tripulação de um outro cruzeiro, o Carnival Glory. O que causou espanto, claro, foi o fato do rapaz, um filipino de 33 anos, ter sobrevivido 22 horas no mar. Nossa, eu não sei o que eu ia ter mais medo numa situação dessa. Do tubarão? Do tubarão. Eu acho que deve ser um pânico gigantesco, né?
Porque se o cara tem um controle emocional, se ele sabe ficar boiando, que ele não ficou nadando 22 horas, ele ficou ali boiando, se ele sabe boiar, não é... Claro que é muito difícil, mas eu acho que eu teria mais medo do tubarão. Tipo, olha, eu acho que ele não teve medo de nada e sendo filipino também já está acostumado aí com a vida dura, né? Passar poucas e boas, né? A passar poucas e boas. E detalhe, gente, o mais curioso, claro, ele não se declarou, não falou ainda por enquanto, foi encontrado, resgatado pela guarda costeira, estava em situação estável, né, de saúde, mas um detalhe, a tripulação do navio, do Norwegian, que era o navio para o qual ele trabalhava, fala que ele não caiu. Jogaram ele? Se jogou. Ah. Então daí são os capítulos da próxima novela vão seguir aí. Aliás, os capítulos da novela, né? Os próximos capítulos dessa novela vão se seguir aí durante a semana, quando finalmente esse filipino se pronunciar. Será que ele vai confirmar essa versão do Norwegian, de que ele teria se jogado? Quer dizer, se jogou, estava tentando suicídio, mas não deu certo. Pois é, né? Meio contraditório ele tentar se matar e depois tentar sobreviver assim desse jeito, né? Então, enfim, de fato é que sobreviveu o jovem filipino de 33 anos e que trabalhava, como eu falei, para o Norwegian Getaway, é uma rede de cruzeiros, e foi resgatado por outro cruzeiro. Muito bem. E que bom que foi avistado, que né? Bom que foi avistado. Foi será avistado. Que ninguém deu falta dele no outro navio? Deu, sim. O outro navio chegou a retornar para tentar encontrá-lo, mas 2 horas depois, ao não conseguir, não achar nenhum vestígio dele, então resolveram seguir viagem, e a guarda costeira ficou então encarregada de tentar encontrar ou não o jovem, que acabou não encontrando. Olha aí. Então tá, 12h, 15 minutinhos, esse é o seu Gazeta Geral no horário do almoço pra você hoje. E é rapidinho, a versão reduzida também, tá, gente? Não se acostuma, a gente só aqui, ó, e que bom que o próximo vai ser 2 horas da tarde, né? Então, assim, ó, dá pra seguir a programação normal Mas sexta não tem Gazeta, né? Não tem um Gazeta Geral. Mas você acompanha no site, gazetanews.com, pra ficar bem atualizado aí do resultado da partida também, né? Com certeza. Nossa, gente, acabei de lembrar que eu marquei um compromisso à 1h30 da tarde. Eu acho que eu vou ter que desmarcar. Eu acho que a pessoa também não vai ficar te esperando. Eu acho que não, verdade. A pessoa também é brasileira, eu acho que não vai esperar. Acho melhor mudar esse horário, né? E vamos falar agora sobre a cidade de Miami, que levantou uma dúvida este final de semana. Este final de semana, ou neste final de semana, levantou aí uma dúvida latente. Estariam os funcionários de imigração pensando em fazer batidas nos abrigos contra furacão? Explico. Por que surgiu essa dúvida? A dúvida surgiu por causa da incerteza no cenário político e de imigração recentemente. No ano passado, quando a cidade se preparou para o Irma? Para os furacões, né? Para a temporada de furacões, e preparou vários abrigos, inclusive quando o Irma passou, que o estado teve a ordem de evacuação, né, emitida pelo governo estadual. Então, naquele momento já se havia essa dúvida, essa preocupação de que algumas pessoas talvez não buscassem abrigos por medo da imigração ou medo da polícia, por achar que teria que passar por algum escrutínio e que poderia ficar passível de deportação. Então acredita-se que muitas famílias de imigrantes não buscaram ajuda com medo de ser deportado. E agora, este ano, a situação ainda está mais crítica, digamos assim, porque a situação imigratória se acentuou muito, né, nesse ano. Então, a prefeitura de Miami Beach está tentando, aliás, de Miami, está tentando aí do governo uma garantia de que nenhum órgão de imigração vai se aproximar de qualquer abrigo contra furacão, qualquer shelter, né? Isso porque nesse final de semana já houve um treinamento, mais de 2.000 funcionários da cidade foram treinados para agir em caso, né, caso ocorra mais uma chegada de furacão como o Irma, né, uma passagem
como Irma, que causou tanto estrago, enfim, caso também o Estado emita uma nova ordem de evacuação. Então, tudo isso, os funcionários fazem um treinamento antes para saber como proceder nessas situações. E durante esses treinamentos aí, se levantou essa dúvida, inclusive os funcionários da cidade foram treinados para deter autoridades de imigração, caso elas tentem entrar nos abrigos. Mas aí o problema não é só deter, mas, como eu já falei antes, tem o medo de que as pessoas não busquem ajuda ou abrigo, colocando até a própria vida em risco, né, por medo de ser deportado. Então o governo também procura aí uma garantia. Será que já aconteceu alguma vez anteriormente, anos anteriores, de ter imigração, alguma notícia assim nos abrigos? Olha, não lembro de nenhuma. É mais o medo mesmo acontecido isso antes, mas também antes o debate migratório não era tão acirrado, forte, né? E detalhe, gente, não é realmente brincadeira. Vou até contar uma coisa que aconteceu esse final de semana com uma brasileira que estava embarcando para o Brasil. Por acaso, ela é cidadã americana, tem documento, mas a pessoa que a levou ao aeroporto foi abordada por autoridades de imigração. A pessoa que estava acompanhando ela no aeroporto. Que também, por coincidência, a pessoa é cidadã americana, mostrou os documentos lá, a driver's license, falou que não estava com passaporte americano, mas que era cidadão, e, enfim. E aí os agentes de imigração deixaram passar, e isso, agentes que estavam circulando dentro do aeroporto. E que viram que ela estava se preparando para embarcar e abordaram não só ela, mas o acompanhante dela. Quer dizer, a pessoa que dirigiu, carona, né, que foi levar. Agora, imagina se essa pessoa não tivesse documento, né, que realmente muita gente ainda vai aos aeroportos e dirige sem ter, mesmo sem ter documentação, às vezes até sem ter carteira de motorista, né? Exato. E vai lá levar um parente, buscar um parente. Então, infelizmente, isso aí não é coisa de ouvir dizer, tá? A pessoa que passou por essa situação me contou essa história ontem ainda. Então, realmente, não dá para brincar. Né? A gente não dá mais para prever o comportamento do Departamento de Imigração. Essa é a verdade. 12h, 20 minutinhos. Gazeta Geral para você. Apresentação, Vani Ramos. 12h20. A gente estava falando aí de furacão e olha, sabe que ainda tem gente desabrigada desde o furacão Maria e Irma. E não são poucas famílias não, Roger. Pelo menos 1.800 pessoas estão ainda desabrigadas e são mantidas em hotéis pagos pelo governo americano. A gente está falando aqui dos porto-riquenhos. Foram mais de 2.000 que foram evacuados da ilha e optaram por vir morar nos Estados Unidos, não, morar aqui, sim, né? Embora a ilha faz parte dos Estados Unidos, né? Sempre deixando claro, mas que resolveram fazer parte desse programa mantido pela FEMA, em que o governo paga a moradia temporária. Acontece que esse programa tinha um tempo para vencer, e esse tempo já foi estendido várias vezes e agora sofreu mais uma extensão após autoridades políticas aqui da Flórida entrarem com um recurso, uma liminar, para que o programa não acabasse. Isso porque, segundo eles alegam, a ilha ainda está em recuperação e não tem condições de receber todos os seus moradores. Mas aí entra uma questão política, Roger. Sempre. Porque é ano de eleição e os porto-riquenhos têm o direito de votar desde que estejam em território americano, não na ilha, sim, fora da ilha. Na ilha eles só podem votar para presidente. Mas as outras eleições, eles só podem votar se estiverem em um dos 50 estados, né? Apesar da ilha fazer parte do território americano, mas tem que estar nos estados verdadeiros, né? Dos Estados Unidos, para poder votar. E aí é que tem esse esforço político para que esse programa da FEMA continue e que esses 2.000 eleitores extras, né, digamos assim, continuem por aqui, pelo menos até novembro. Acho que vão ficar. Também acho que vão ficar. E a questão agora é para quem que eles votam, né? Parece aí, olha, tem um esforço aí
do senador democrata, o Bill Nelson. Então a tendência aí parece que eles votem pelos democratas e por isso ele estaria tão empenhado em manter os porto-riquenhos aqui. E sabe que o Porto Rico também está cogitando aí um referendo para discutir se a ilha passaria ou não a ser um estado dos Estados Unidos. Em vez de um país pertencente aos Estados Unidos, seria um estado. Se passasse a ser um estado, todo mundo que nascesse lá seria americano, tudo como no Alasca, Alasca, eles né? Já são americanos. A diferença seria na arrecadação e distribuição de impostos. Mas e essa questão deles poderem vir pra cá ou não? Eles nascem lá, Normal. podem morar aqui, normal? Sim, normal. Viajam, inclusive, com carteira de motorista. Ah, ok. Tranquilo os voos daqui para Porto Rico é voo doméstico, não é internacional. Ok. E se você, portanto, que tem gente que vem de outros países, se entra por Porto Rico, também tem que passar por todo o trâmite de imigratório. Tem, né, fazer imigração, como se diz, faz imigração, entre aspas, né, lá em Porto Rico. É um voo doméstico, faz parte do território, mas se passasse a ser estado, teria influência burocrática, né, no funcionamento da máquina do estado. Isso diretamente em relação à arrecadação de impostos e distribuição de impostos. Ok, perfeito. Sempre esclarecendo com a Vanusa, viu? Sabe tudo. Será que vai passar aí? Será que vamos ter mais um estado norte-americano? Tandã, né? 51º? Tem que botar mais uma estrelinha na bandeira, né? Mais uma estrelinha aí. Olha, o Donald Trump, aliás, ele teve uma controvérsia em relação ao Porto Rico, né? Que ele se referiu ao governador. Foi de Porto Rico? Ah, não, foi da ilha. Foi uma ilha que pertence também a... Qual ilha que foi, gente? Minha memória está falhando aqui, se vocês lembrarem, me ajudem. Me ajudem. Mas que ele teria cumprimentado o governador como se fosse presidente do local e que não reconhecer, né? E aí as pessoas falam, gente, não é presidente, é governador, porque o presidente daí é você. É você mesmo, é verdade. E teria acontecido, acho que algo similar também em Porto Rico, algo assim. Enfim, gente, quem sabe, né? Quem sabe? Então, e agora a gente fala do consulado brasileiro, que abriu uma vaga. Olha, você é motorista? Tá precisando de um empreguinho aí? Então corre lá no consulado e se inscreve para essa vaga que foi aberta recentemente. A vaga para a contratação de um motorista. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e vão do dia 2 de julho, hoje, vão até o dia 2 de julho. Até hoje. Olha, dá tempo? Dá tempo. Tem a tarde ainda. Ainda dá tempo de você correr lá, liga e ver como faz para se inscrever. Para participar, os candidatos deverão comprovar situação regular no país, claro, né? Residência permanente, permissão legal de trabalho, e é cobrada uma taxa de inscrição. O edital está no site do consulado, mas se você também acessar através do Gazeta, tem lá um link que já te leva diretamente para o site do consulado. Caso seja selecionado, né, a pessoa contratada vai cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, das 9 às 18 horas, com hora de almoço. Olha, tem hora de almoço ainda, hein? Então, cultura brasileira chegando. Pois é, hein? Tem hora de almoço, não tá ruim não, hein? Então daí o salário inicial bruto vai ser de $2.100, além de seguro médico, odontológico e férias remuneradas de 20 dias úteis. Outra tendência brasileira também, já que nos Estados Unidos ninguém tira 20 dias de férias, né? Então, olha, tá bom demais, hein, gente? Muito menos remunerada. Férias remuneradas de 20 dias, olha, são poucas, realmente são poucas, né? É a cultura americana, para quem está no Brasil deve estranhar, mas é da cultura americana, são poucas empresas que que concedem férias remuneradas. Acho que somente as grandes empresas é que remuneram férias dos funcionários. Geralmente a gente trabalha por hora, por produtividade, e caso resolva tirar férias, não ganha, né? Principalmente eu trabalhei tantos anos na área de serviço. A área de serviço talvez seja das piores, né? Restaurante, por exemplo, quase nenhum paga dá férias remuneradas, né? Se você não trabalha, não ganha. Mas aqui eu devo te dizer que nesse país
a gente aprende a valorizar o trabalho acima de qualquer coisa, né? Cada horinha trabalhada. Cada hora trabalhada tem muito valor. E olha, chegando ao fim do nosso programa de hoje, a gente fala esse golpe, Roger. Mais um? Mais um. Esse lá em Key West, olha aí. Uns malandros aí se aproveitando da boa vontade dos moradores de Key West e aplicando um novo golpe, o golpe dos gift cards, novo lá em Key West, né? Porque aqui já deve ter acontecido muitos deles, mas enfim. Esse aí foi relatado nos últimos dias, na última semana, na ilha de Marathon, que fica ali nas Ilhas Keys, como eles chamam, né? Antes de Key West. Um homem teria perdido $1.500 na compra de gift cards de fraudulentos. E o golpe é o seguinte: a pessoa liga para a vítima, né? E fala que a vítima teve algum problema ou que aconteceu alguma coisa e que para poder resolver aquele problema, a vítima tem que comprar um gift card. E olha só a ingenuidade dessas pessoas. Ainda tem gente que acredita. Que barbaridade. Em um dos golpes, uma mulher foi contactada por supostamente funcionários da Comcast, dizendo que o equipamento dela tinha sido hackeado e que as informações dela poderiam ser roubadas. E para evitar isso, ela teria que pagar para receber um novo equipamento. E detalhe, não era barato não, $5.000. Uau! Que ela falou que não tinha dinheiro e eles, depois de muita negociação, baixaram aí, conseguiram negociar $2.000. Nossa. Que ela teria somente que pagar pelos novos equipamentos. Olha isso, gente. Então, a polícia de Key West resolveu tornar pública essas histórias como essas, para que as pessoas fiquem alerta com esse novo golpe. Então, caso alguma empresa contacte ou alguém supostamente representando uma empresa e que sugira que você tem que pagar alguma quantia para reverter uma situação, o ideal é que você ligue para a empresa ou que vá até um escritório da empresa saber se essa história é verdade ou não. Não cai nessa, pessoal. Não caia nessa. E essa aí são somente 2 relatos, mas tiveram outros casos relatados na polícia, outras pessoas que deram queixa na polícia de Marathon, tendo sido vítima, né, se identificando como vítimas de golpes similares. E quase sempre as pessoas os golpistas sugerem que você compre gift cards da Google Play. Agora, gente, vamos pela lógica. Por que a Comcast vai pedir que você compre gift card da Google Play para resolver um problema ou comprar um equipamento? Doesn't make sense, right? Não faz nenhum sentido, já que as empresas têm um próprio sistema de cobrança. Então, infelizmente, não há outra solução, é ficar alerta para tentar não cair nesses golpes. E falando em alerta, só um último alerta aí, esse sobre o 4 de julho. Um ano depois de vários acidentes registrados com fogos de artifício no ano passado, evidentemente, várias famílias já vêm emitindo alertas para que os pais fiquem de olho nas crianças e também, né, façam uso inteligente aí dos fogos de artifício. Isso em relação ao 4 de julho, já que é a data mais celebrada desse país, é da independência, e é já nessa quarta-feira aí, e que todo mundo compra fogos, claro, e as crianças são as que mais se divertem jogando fogos. Então fica aí o alerta para você, pai, mãe, você que tem criança por perto, tio, babysitter, avó, enfim, tem criança por perto, não deixa usar fogos de artifício, ou se usar, pelo menos monitora para que seja feito um uso seguro, né, para evitar acidentes mais complexos. Isso aí, muito cuidado. 12h, 32 minutinhos. Isso, já passando e chorando o tempo. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Nossa, alguém falou aqui, nossa, agora a polícia está impedida de abordar, é cada uma, não entendi. Acho que é em relação ao aeroporto, que pediram documentação da pessoa que você falou lá, que foi abordada pelo pessoal da imigração. Deve ser isso.
Pode ser, mas não, a gente não falou que ela foi impedida. Não entendi. Bom, enfim, não entendi a colocação. Não está impedida de abordar, mas eles não são policiais, são agentes de imigração. E claro, não é que não está impedido, tanto não estão impedidos que eles estão fazendo isso. A gente só está colocando aqui que tem sido uma prática recorrente e para as pessoas ficarem alertas caso vão passar pelo aeroporto, né? Saber que realmente a segurança está mais restrita, mais rígida, né? Um abraço também para o Ronaldo Tomás, a Bruna Lousada, quem mais, gente? Você consegue ver aí, ô Roger? Quem nos deu um alô, um ok? Vamos ver aqui, tem que atualizar. Opa! Bom, em geral aí, um abraço para todos vocês que ficaram ligados no Gazeta Geral, hoje em horário mais que especial, mas olha, você tá vendo a amarelinha aqui, você já deve ter entendido o porquê, né? Eli Carson, a Fernanda, a chefa, Mariângela, Joselane, a Bruna, são esses que eu consegui atualizar aqui. A Bruna e a Marjorie, que é essa aí que... Ronaldo Tomás. Que é essa que falou, que fez o comentário. Marjorie. E... Eli, Fernanda, Mariana, Joselene, ok. Então um abraço aí pra vocês, obrigado pela sintonia. E a gente continua aqui na torcida para o nosso Brasil, né? Brasil, Zil. Graças a Deus, hein? Olha, não tava nem respirando, gente. Brasil, sexta-feira, 2 horas da tarde. Sexta-feira, e com essa eu deixo vocês, olha, volto amanhã às 10h30 no nosso horário regular. Um beijo e um queijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Continue na programação normal da Rádio Gazeta News. Às 4 horas tem a Cecília com o Show da Tarde. Até amanhã. Tchau, tchau. Acesse o site gazetanews.com e fique por dentro de tudo que acontece nas comunidades brasileiras nos Estados Unidos. Notícias, eventos, agenda, social, entretenimento, imigração.